Olá, tudo bem com você? Bora lá gravar mais um pouquinho da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que edifica a minha vida e edifica a tua vida. Então, no último vídeo eu falei sobre o Salmo 150, que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu tenho fôlego, você tem fôlego, por que não louvar o Senhor? Então, nesses minutinhos aqui, nessa grande oportunidade, nesta madrugada, ficar um pouquinho próximo do Senhor, né? Próximo da palavra de Deus, e eu quero compartilhar uma palavra que naquele mesmo dia que eu gravei o vídeo, estava no meu coração, e eu quero compartilhar com você também, que é a parábola do semeador. Quem está pregando essa parábola não sou eu, simplesmente eu vou narrá-la para vocês, simplesmente eu vou aqui falar para vocês sobre ela, mas quem está pregando ela é Jesus, o autor e o consumidor da minha vida e da tua vida, aquele que tem poder, aquele que vai voltar para me buscar e buscar você. Aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui nesse cenário, nesse ambiente maravilhoso que é o meu setor de trabalho. Na madrugada, como está bem calminho aqui, estou orando a Deus, buscando a face de Deus e aproveitando e gravando esse videozinho aí da parte de Deus para o coração da amada igreja. Você que está chegando nesse canal, que você que está gostando desse conteúdo, do meu conteúdo que eu tenho passado para vocês, espero que vocês se inscrevam para que o canal venha crescer cada dia mais. Está aí nas mãos de Deus. Eu creio que no tempo certo vai crescer. Eu creio que no tempo certo Deus aí vai fazer algo sobrenatural neste canal. Deus já está fazendo, né? Eu tenho certeza que vai fazer mais ainda. Igreja do Senhor Jesus, está escrito assim no Evangelho de Marcos. Eu escolhi o texto de Marcos, mas também tem no texto de Mateus e tem também no livro de Lucas. Mas vamos ler aqui no texto de Marcos, capítulo 1, texto de Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo, vamos lendo aí. Diz assim a palavra do Senhor: e outra vez, quer dizer, esse outra vez aqui me diz que já houve outros momentos como este que vai acontecer. Começou a ensinar, quer dizer, então Jesus já vinha ensinando a igreja daquela época, junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Esse outra vez pode ser que Jesus estava outra vez no mesmo lugar, fazendo o que? Ensinando o povo, ou que outra vez, das mesmas outras vezes em outros lugares, Jesus estava ensinando, e ele não deixa de ensinar, e assim, nos dias de hoje, ele continua ensinando a mim e a você. Ensinava-lhes muitas coisas, Jesus ensinava-lhes muitas coisas através das parábolas. Parábolas são coisas reais, coisas simbólicas. Quando ele quer dizer alguma coisa, ele usa a parábola para poder dizer. Eu me lembro de uma parábola no Velho Testamento, e esta parábola, Natã pregou ela. Uma das parábolas do Velho Testamento que me vem agora o pensamento foi a parábola de Natã. Natã chega no palácio do rei Davi e começa com uma parábola.
para Davi. E no final da parábola, Davi, antes de saber, já dá a sentença, mas a parábola se tratava do pecado de Davi. Um outro dia a gente vai gravar um vídeo sobre a parábola de Natã a Davi. Vamos falar sobre a parábola que Jesus está dando aqui. Ele dizia a sua doutrina através das parábolas que Jesus pregava. Ele falava sobre a doutrina dele e do Pai Todo-Poderoso. Ele falava da doutrina, porque o que Jesus ensinou era uma coisa que nós poderíamos aprender para vivermos aqui nessa terra, e era algo que ele estava nos ensinando para um dia morar no trono de glória, porque do jeito que nós nos encontrava antes de encontrar com Jesus, era impossível nós entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus. Ouve, Jesus disse para eles: ouve, eis que saiu o semeador a semear. Jesus está dizendo que eis que saiu o semeador a semear. Quer dizer, um homem, um plantador, saiu para semear. Mas no caso aqui, ele está falando dele próprio. Ele saiu do trono dele para semear a palavra. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Em determinado grupo de pessoas, aonde a palavra é mencionada, há vários tipos de terreno. Jesus está dizendo, por mais que fosse Jesus pregando a palavra, por mais que fosse Jesus anunciando a palavra, havia ali, naquele determinado grupo de pessoas, com vários terrenos. E o primeiro terreno que Jesus vai dizer é que aconteceu que, semeando ele, uma parte da palavra, ou uma parte da semente, aleluia, glória a Deus, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinho, percebe que já é terceiro terreno aqui. E outra caiu sobre espinho, crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E a outra, no quarto terreno, caiu em uma boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, outra 60 e outra 100. Um grão produziu 30 grãos, um grão produziu 60 grãos e um grão produziu 100 grãos. Jesus vai explicar essa parábola, mas já dá um pouquinho de noção para mim e para você. Quando nós estamos ministrando como pastores, como ministro, como evangelista, assim como eu estou aqui pregando esta palavra vai cair, vai ser de acordo com o que você se encontra. Jesus vai explicar aqui, em cada determinado terreno foram 4 solos diferentes. Vamos supor que eu estou pregando para 4 pessoas e 4 pessoas encara a palavra de uma forma e somente uma dessas pessoas começa a pegar. É um terreno fértil que vai produzir, além de receber a palavra, de receber o Senhor Jesus, vai produzir, vai transmitir a boas novas para mais e mais pessoas, se o terreno dela for fértil. Jesus vai dizer mais, aleluia, e disse-lhe, quem tem ouvido, Jesus disse, quem tem ouvido, ouça, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram acerca da parábola, e disse-lhes,
Aí Jesus vai dizer para eles. Então os discípulos ali, quando Jesus parou de pregar para aquela multidão, quando estava a sós, ele perguntou para Jesus acerca da parábola, que Jesus poderia explicar para eles aquela parábola. E disse-lhe: a vós vos é dado saber o ministério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se diz por parábolas, para que vendo veja e não perceba, e ouvindo ouça e não entenda, para que se não converta e lhe seja perdoado os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Então o semeador é o que semeia a palavra. Não estava falando de um produtor rural, está falando daquele que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em terra boa, em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 1 a 30 e outras 60 e outras 100 por 1. Então, aleluia, que você seja essa terra boa, essa boa terra. Não deixe as coisas do mundo, as tribulações do mundo, como fez nos outros 3 terrenos, né? Tirar a palavra de você, que no nome de Jesus, que você tenha prazer de receber a palavra, de caminhar, de deixar ser doutrinado pela palavra, porque se tem uma coisa é a palavra e ela nos quer ver bem, sabe? Então que no nome de Jesus, você que chegou aqui agora, toma posse desta bênção, desta palavra de vitória, assenta no seu coração, compartilhar, semear, não a discórdia, mas semear a palavra de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, por esses minutos, ó Pai, eu semeei esta palavra, ó Pai, do Senhor, do semeador, através desse vídeo. Que aonde essa mensagem chegar, Pai, que chega com cura, libertação, restauração, porque esta é a palavra do Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, que a igreja do Senhor seja ricamente abençoada. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês. Você que está chegando, se inscreva nesse canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho e vamos ser uma família aí crescendo para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.